Fala galera, hoje a gente vai ver os números em inglês, então eu vou falar cada um deles e também mostrar como é que se escreve, como está aqui no quadro, ok? Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Bom, aqui do 0 até o 10, até o 12, eu acho que não tem problema nenhum, certo? Eu acho que tá ok. Depois aqui eu tenho que enfatizar uma coisa, do 13 ao 19. Por quê? Quando a gente vai falar essas palavras, muita gente acaba falando assim, 13, 14, mas não é. A gente vai ter que dar ênfase na última parte da palavra, ou seja, a gente vai ter o 13, aqui fica mais forte, certo? Sempre. Nossa, isso daqui tem que ser muito enfatizado. Então, por exemplo, 13, 14, não 14, 14, 15, 16, ok? Bem simples essa parte. Bom, aqui do 20 ao 90, ou seja, nas dezenas, a gente vai ter as dezenas a partir de 20, então a gente vai escrever dessa forma. A gente vai ter 20, certo? E depois, para eu falar 21, 22, 23, 24, 25, assim por diante, aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse número, colocar um hífen, certo? E daí eu vou jogar um desses números aqui. Se eu colocar um 0, eu não preciso colocar nada, vai ficar só 20. Se eu colocar 20 hífen 1, vai ficar 21, e assim por diante. Aí, depois nos outros casos vai ficar a mesma coisa. O 30, aí você vai colocar hífen, e depois você vai colocar o número, certo? Essa regra vai seguir até o número 90, ok? Uma outra coisinha também que eu vejo bastante gente errar é o número 40. Por exemplo, aqui a gente vai estar escrito 40. E aqui no 14 a gente vai ter um U aqui, certo? E aqui a gente não tem. Igual no 4. A gente vai ter o U aqui, a gente vai ter o U aqui, e aqui a gente vai ter a ausência dele. O que acontece? Muita gente quando vai escrever acaba colocando o U no 40. Eu já errei isso, sabe? Então, é uma coisa para vocês prestarem atenção a mais, sabe? Talvez, se um professor talvez não veja o erro, ou deixe passar, porque realmente é uma coisinha boba, mas é uma coisa legal da gente ficar atento, ok? Então, o que eu sugiro para vocês agora é voltar até a parte do vídeo que eu comecei a falar isso daqui, todos os números, e você ir falando comigo. Outra coisa, tentem escrever por extenso todos esses números, porque, gente, a gente estudar por conta é muito importante. Então, não adianta a gente só esperar algo do professor, ou sei lá. Bom, vocês procurando vídeo no YouTube, provavelmente já é um estudo, né? Vocês já estão buscando conhecimento. Mas é ótimo a gente fazer um exercício desse. A mais, né? A gente não está só tendo aquela coisa de ficar assistindo, ouvindo e deixar pra lá. Então, é um ótimo exercício. Então, façam aí. E treinem também a fala, ok? Vamos para a próxima parte do vídeo. Bom, galera, continuando a nossa aula aqui, então, a gente vai ver os números agora para cima de 100. Alguns deles, claro, né? Então, para a gente falar o 100, a gente vai poder falar dessa forma. 100 ou 100. Ou seja, o A no inglês tem o valor de 1. Não que tipo, você pode usar o A como um número, mas você vai usar tipo assim, um carro, a car. Então aqui pro 100 vai ser a mesma coisa. E pro 1000 também, tá?
como se fosse para million também. Aqui eu não coloquei o exemplo ainda. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter 100. Então a gente vai ter o número e depois a gente vai estar indicando que é 100, que é 100. Pra gente adicionar mais números nessas duas casas aqui. Então, por exemplo, eu coloquei o 25. Então eu vou falar 100, porque tem esse número aqui, certo? 125, certo? Aqui, galera, tem uma coisa, porque eu grifei o and. No inglês britânico ele é bem mais usado. Na verdade, acho que eles só usam assim, eu não tenho certeza. Mas no inglês americano ele é muito omitido. Então, por exemplo, aqui seria 125 ou 125. Eles não vão colocar o and. Então, se você quiser optar por um ou por outro, tanto faz. É totalmente escolha sua. Aí, por exemplo, a gente vai seguir a mesma regra. Aqui a gente vai ter o 1, certo? O número 1, para indicar o 100. Então é 100. E se eu falar 200, 300? Bom, aí a gente vai ter 200 e 300, certo? Como aqui eu coloquei exemplo. Tenho 3 e tem mais duas casas aqui. Quer dizer que isso aqui se trata de uma centena, certo? Então a gente vai ter o 300, ok? Bom, aumentando, assim por diante, galera. Você coloca, tipo, coloca o número 4 aqui, vai virar 400. E depois você vai adicionando nesse esquema aqui, certo? Eu acho que não tem muito segredo, tá? A gente só vai adicionando. Qualquer coisa, procura uma lista na internet, tem de monte. E o que a gente vai falar para o 100 é 100. Certo? Passando para o próximo, a gente vai ter 1000. Que, como eu já expliquei, tem a mesma regra do 100. O A com o 1. Certo? Então, por exemplo, vamos falar 1000. Eu vou colocar 2000. Eu vou falar 2000. Aí, por exemplo, se eu quisesse falar 1001, por exemplo, aqui. 1100 ia ficar, tá? 1000 e dentro desse 1000 aqui, certo? A gente vai ter o 100, ok? Então vai ficar 1100, certo? E depois a gente vai adicionando mais. Por exemplo, a gente pode colocar 10,000, certo? A gente pode colocar 25,000, que daí ia ficar 25.000, certo? Aqui a gente aumenta uma casa ainda. Aqui a gente vai ter um 300, certo? Aqui, ó, a gente vai ter o 3, certo? Depois o 100. E depois a gente vai ter mais 3 zeros aqui. Ou seja, esses 3 zeros eles estão transformando esse 300 em 1000, em casa de 1000. Então a gente vai falar 300,000, certo? Então isso daqui corresponde com isso daqui corresponde com isso daqui, certo? Uma coisa muito interessante, pelo menos nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil usa ponto para separar as casas dos números, certo? Nos Estados Unidos eles vão separar por vírgulas, ok? Então aqui ficaria assim. No 10.000 a gente teria aqui, no 10,000. Aqui a gente teria uma vírgula aqui, certo? E quando chega no final do valor, a gente usa vírgula, certo? Eles vão usar o ponto. Então, em porcentagem, você vai colocar isso daqui, ó. Por exemplo, é 0,5%. Não é 0,5%, é 0,5%. Então, pensa que é tudo invertido. Eu mesmo tive que estudar essa parte muito tempo atrás, porque nem os números em português eu tinha tanto conhecimento assim, né? Porque matemática realmente não é meu forte. Mas é assim, galera. A gente vai inverter. Onde que usa vírgula põe ponto, onde põe ponto usa vírgula. Ok? Então vamos para a próxima parte do vídeo. Bom pessoal, agora para a última parte do vídeo, eu separei os exemplos que a gente já viu, pra gente dar aquela repassada e adicionei um novo, tá? Então vamos lá.
zero, uma casa só, certo? Fácil. Duas casas. 42, 357. Então, três casas, já é centena. 1000, 5,486. 50,411. Podia colocar o and aqui também, claro. Aqui é simples. 600,000, por causa disso daqui. Agora esse último número é bem legal. 5,427,544, certo? Conseguiram enxergar daí? Então vai ficar 5,427,544, certo? Aqui, galera, o que é? Por que eu fiz isso? É para vocês terem uma ideia de como a gente vai montando os números, como que a gente vai adicionando mais. Então aqui, por exemplo, no 357, no 357, eu podia colocar qualquer número e ia ficar a mesma estrutura. Ia ficar 100 e depois ia continuar, por exemplo, se fosse 56, pagaria o 7 e colocaria o 6. Então aqui vocês têm toda a estrutura até million, até 1 milhão, tá? Então aqui também poderia ter tipo 10 milhões, eu colocaria uma casa a mais. Eu podia colocar, nossa, eu podia ir aumentando. Mas acho que até aqui é uma boa referência, tá? Ah, uma coisa que eu não falei no vídeo ainda é que o 00 no inglês, por exemplo, quando a gente vai falar o nosso número do telefone, quando a gente chega no 6, geralmente a gente fala meia. Pelo menos onde eu moro a gente fala meia. Eu acho que no resto do Brasil também é. No inglês, para ficar mais rápido, eles simplesmente vão lá e falam tipo assim, ó. Vai ficar um Então, por exemplo, my number is 555012. Então fica 555,102. Só para dar um exemplo. Eles vão falar tipo assim 555,102. Pode ser que seja, mas é uma conveniência que existe na língua inglesa, tá? E eu acho que fica mais fácil. É uma informação a mais para vocês também, certo? Outra coisa, quando a gente vai falar séculos, geralmente, tipo, depois de 1000, a gente tem a tendência a falar por pares. Então, um bom exemplo. Por exemplo, se fosse o ano 2486, como é que ia ficar? Poderia falar 2486, certo? Isso daqui eu poderia falar. O que eu poderia falar também é assim, o que geralmente se fala 2486. Então, a gente vai falar por pares. A gente fala o primeiro par, 24, certo? Depois o 86. Por exemplo, a gente vai falar antes do ano 2000. Não, agora. Como é que a gente vai falar 2016? A gente vai falar 2016 ou 2016. Aí vai depender do jeito que você quiser falar. Mas o mais usual é 2016. Vai ficar 2016. Exatamente desse jeito. Ok? Então, com essa aula, espero ter ajudado vocês. Se surgir alguma dúvida, deixe nos comentários. Se alguma coisa não ficou clara, também fala, ok? E até a próxima.